Capítulo 4. Você não pode tomar a dianteira de Deus. Em 1954, a minha família e eu nos mudamos para Port Arthur, Texas, sob o conselho de nosso pastor, irmão Leonard Wood. Ele havia deixado de pastorear a primeira igreja Assembleia de Deus em Garland para o pastorado da primeira Assembleia em Port Arthur. Ele e sua esposa cuidavam da minha família enquanto eu estava fora pregando, e eu ficava 85% ou mais do meu tempo. Ele disse: "A minha esposa e a sua são como se fossem irmãs, e não o ajudamos. Por que vocês não se mudam para cá também?" "Tenho pensado nisso", eu disse. Mais tarde saímos para comer com um dos membros da igreja e começamos a conversar sobre o assunto novamente. O membro da igreja mencionou um amigo que queria vender a sua casa. Bem, novamente eu não podia ter comprado nenhuma velha galinha choca no natural. Então eu disse: "Bem, eu prefiro alugar e não comprar a casa." O membro da igreja sugeriu que fôssemos ver a casa. Ele me apresentou ao dono e disse: "Irmão, o irmão Reagan está pensando em mudar-se para Garland e está interessado na sua casa. Eu acabo de fonar um anúncio para alugar a casa totalmente mobiliada", explicou o irmão. "Bem", eu disse, "eu tenho a minha própria mobília." O irmão continuou: "Eu preferia vender a casa, mas sabe o que posso fazer, irmão Reagan? Alguns membros da igreja me ofereceram tanto pela casa, mas venderei ela para o senhor por $750 a menos do que eles ofereceram. E venderei a você com uma entrada de $1.000. Eu mesmo carregarei as promissórias e tanto por mês. Aquele apartamento sobre a garagem está alugado para uns irmãos do Evangelho Pleno, e o aluguel quase dará para pagar a sua prestação." Comecei a dizer: "Bem, mas eu não tenho os $1.000 e não posso emprestar esse dinheiro." Mas no momento me lembrei desse versículo: "Você pode ter o que você diz." Então disse: "Muito bem, estou dizendo, eu terei os $1.000 para o senhor em 10 dias. "Ótimo", ele disse. "Você quer considerar o negócio fechado?" "Certamente", respondi. Realmente me havia colocado em apuros. Mas vocês sabem o que aconteceu? No dia seguinte, o telefone tocou no gabinete pastoral e o irmão Wood disse que era para mim. Fui atender e uma mulher perguntou: "É o irmão Reagan?" "Sim", respondi. "Aqui está falando a irmã", disse ela. "Você se lembra de mim?" "Sim", respondi. "Pois bem", ela continuou, "eu estava orando ontem à noite e Deus me ordenou que desse ao irmão $500 e emprestasse 500. Eu disse: "Não duvido, irmã, traga o dinheiro para cá." Ela passou pelo gabinete pastoral e me deu o envelope. Dentro estavam 10 notas de $100. Aleluia a Jesus! Você não pode tomar a dianteira de Deus. Se você apenas crer e agir de acordo com a sua palavra, você pode ter o que você diz. Para terminar, me permitam dar mais uma ilustração. A minha esposa e eu trouxemos a nossa pequena sobrinha Ruth para morar conosco. Ela tinha 15 anos. O lar da minha irmã estava quebrado e a minha irmã teve que ir trabalhar. Deixada sozinha, a minha sobrinha misturou-se com má companhia. Portanto, recolhemos ela em nosso lar. Ela foi salva e enchida com o Espírito Santo depois de ter estado conosco apenas um mês. Ela começou a ensinar na escola dominical porque tinha uma vocação e chamado para trabalhar com crianças. Depois que ela se graduou no curso secundário, ela foi trabalhar. Então a minha irmã, que tinha casado novamente, mudou-se para a nossa cidade e Ruth voltou a morar com ela em sua casa. Ruth saiu da igreja por um tempo. Ela encontrou um jovem onde ela trabalhava e casou-se com ele. Ela disse: "Eu não estou exatamente em comunhão com Deus, mas creio em falar em línguas." O marido era um batista, mas antes do casamento fingia que estava tudo certo. Assim que eles se casaram, porém, ele disse: "Eu sou o cabeça desta casa
e você não vai mais se misturar com aqueles faladores de línguas, e isto é o fim do assunto. Ele nos tratou muito friamente. Ruth e Benny estavam residindo em Holston e nós em Port Arthur. Uma manhã, lá para as 5 horas, o telefone tocou. Era uma chamada interurbana. A mulher no outro lado da linha estava quase histérica. Eu não podia entender quem era. Finalmente eu disse: "Quem é? Quem está falando?" "Era minha irmã", eu disse. "Ou você se acalma ou fale de maneira que eu possa entender." "Bem", ela disse, "o bebê de Ruth nasceu e eles não deixaram Benny ou ninguém mais vê-lo. De fato, o médico disse que o bebê nasceu morto. Depois, o médico voltou e disse: o bebê não está morto como havíamos pensado, mas ele morrerá. Ela não poderá viver e seria melhor que ninguém da família visse, porque o seu rosto e sua cabeça estão todos deformados." Ela continuou: "Benny, queria que eu lhe telefonasse e pedisse as suas orações." Eu disse: "Veja, Oreta, qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Marcos 11:23. O minuto em que você desligar esse telefone, você vire e diga: "Benny, o tio Ken disse que o bebê viverá e não morrerá, e ele ficará bom." "Ó, Ken, você pensa que será assim?" Eu respondi: "Eu não penso que será assim. Eu sei que ela ficará curada." Ela disse: "O Benny queria que eu telefonasse e pedisse para você orar. Você vai orar?" "Não", eu disse. "Eu não vou orar. Não adianta agora, porque eu já disse que ele ia ficar bom. Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito." "Muito bem", ela disse. "A Ruth quer que a Oreta venha." Eu disse: "Eu tenho um culto durante o dia e não posso levá-la, mas arranjarei alguém para levá-la." Oreta e uma amiga chegaram em Holston mais ou menos às 10 horas naquela manhã. Benny desceu as escadas do hospital correndo, abraçou a minha esposa e exclamou: "Agora eu sou um batista pentecostal. Eu sou um batista pentecostal. Sim, um batista pentecostal." Ele disse: "Não fazia 10 minutos que o tio Ken havia desligado o telefone quando as enfermeiras vieram correndo e exclamando: vocês podem ver o bebê agora. Ele está bem." Enquanto estávamos ao seu lado, olhando para ele, a sua cabeça começou a encher-se como um balão sendo soprado, e ele estava completamente curado e vai viver. Vocês deviam ver aquele menino hoje. Ele é um jovem grande e forte, e deviam também ver o Benny hoje. Louvado seja Deus! Ele é um batista pentecostal, cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, um professor da escola dominical e obreiro em uma igreja Assembleia de Deus. Louvado seja Deus! Você pode ter o que você diz.